Bem-vindos a Uma Mesa no Deserto, esse podcast que é para você, discípulo de Jesus e que gosta de fazer discípulos de Jesus. Nós acreditamos nesse mandado de Jesus, essa grande comissão para nós de fazermos discípulos e queremos ser obedientes a Ele, queremos também convidar e encorajar você a obedecer e fazer discípulos de Jesus. Hoje estamos aqui na nossa casa no Tennessee, na nossa mesa, com o nosso amigo querido Luiz Carlos. E ele gosta muito de café, então eu vou fazer um cafezinho para ele. E tem que esperar o barulho, né? Mas o Luiz Carlos e a sua esposa Sônia estão passando um tempo aqui no Tennessee com a gente. Ele já tem 24 anos de ministério pastoral lá no Gama, no Distrito Federal, e estão aqui no sabático, período sabático. Então temos passado tempo juntos, conversado, orado juntos. Mas, Luiz Carlos, muitos dos nossos queridos não conhecem você. Conta um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, onde cresceu e como você conheceu Jesus. Ok, então... Eu sou filho de uma família, meu pai tem 8 filhos, eu sou o 5º desses filhos, e nós éramos uma família assim, bem pai e mãe em casa, né? Meus pais eram tementes a Deus, eles eram católicos, eles realmente não tinham a revelação da pessoa de Jesus ainda, mas criou a gente nesse ambiente religioso, eles iam para a missa e tal. Mas como a gente não conhecia Jesus, a gente foi desenvolvendo uma vida secular sem os princípios da palavra de Deus. Todos nós, os filhos, ninguém era marginal e tal, mas não tinha os princípios, né, da palavra de Deus. E aos 20 anos de idade, eu tive uma experiência com Jesus. Eu tive, graças a Deus, eu namorava com a minha esposa, Sônia, e ela já havia conhecido Jesus antes de namorar comigo. Então, ela conhecia Jesus, eu não. E eu sempre afirmava para ela, eu sou católico. Mas é aquela coisa só nominal mesmo, né? Que você não vai na missa, você não comunga a vida cristã e nada. E aí a gente teve aquela experiência, né, dela engravidar depois de 3 anos de namoro, e ela foi para a igreja a partir desse deserto, né, dessa luta. E aí terminou por me levar também para a igreja. E aí sim, aí eu conheci o Senhor Jesus. Então a minha experiência com Jesus foi aos 20 anos de idade, a partir de um deserto, né? Essa é a verdade. Sim. E foi uma experiência extraordinária, né? Porque a gente de fato converteu, a gente de fato mergulhou na vida da igreja, e a partir daí os meus irmãos, os meus pais, todos eles foram se convertendo ao longo dos anos. Coisa boa, coisa boa. E aí, conta um pouquinho sobre o seu chamado. Como é que você começou a conhecer Jesus, caminhar com Ele? Quando que você sentiu que Deus estava chamando você para uma obra maior, um trabalho maior, né? Sim. Assim, logo no primeiro ano, a gente ficou muito encantado com tudo que a gente via na igreja, né? A liderança, o trabalho, as crianças, os jovens. Então a gente ficou muito encantado com tudo. E a gente acho que no segundo ano eu fui convidado para liderar, ajudar, no primeiro ano para ajudar um irmão a liderar os homens. Aí eu fiquei acompanhando ele ali. Aí no segundo ano ele falou assim, olha Luiz, eu acho que você já pode cuidar. E eu fiquei no segundo ano cuidando. E naquele ano a gente foi num encontro de pastores das Igrejas de Cristo. E aí meus olhos assim se abriram, né, para essa questão, né, porque lá nós éramos novos convertidos, mas só tinha liderança, pastores. E aí eu pensei, olha, eu gostaria disso aqui. Eu comecei a sentir desejo, né, e de
de estar envolvido mais efetivamente na vida da liderança da igreja, logo ali nos 2 primeiros anos. E coincidiu naquele ano também que a igreja começou a oferecer, a Faculdade Teológica Cristã do Brasil, da Igreja de Cristo, passou a oferecer um seminário básico de teologia lá na nossa igreja, acontecia no sábado. E aí a gente foi fazer. No que a gente foi fazer, essa coisa só foi aumentando dentro de mim, nesse desejo de pastorear, e nós fizemos aquele seminário por 2 anos ali, envolvido na igreja, e eu acho que no seminário a chave realmente girou. Não, é isso que eu quero ser pregador, eu quero ser pastor, né? E aí eu não me inscrevi para a faculdade, fiz vestibular, enfim, e fui fazer seminário e fiz. Então, eu acho que foi nesse período do seminário que o consolidou, né, esse desejo no meu coração. Mas a gente só foi efetivamente pastorear depois de alguns anos na frente, né? Que isso foi em 92, por aí. A gente foi pastorear em 2001. Certo. Então, assim, quase 10 anos depois, né? Porque passou aqueles anos de seminário, preparação, enfim. Então, foi aí. Como você diria que foi o seu processo de discipulado? Você teve uma pessoa no começo que te acompanhou, que te ajudou? Ou foram várias pessoas? Como é que foi? Sim, eu vi isso bem marcante na vida da gente. A gente, você vê, um casal, com eu 20, 21 anos, ela 18, e recém-casado ali. Quando a gente levantou a mão, fez a decisão, aceitou Jesus, eu acho que a igreja foi bem bacana nisso, bem efetiva, né? Então, logo, os irmãos começaram a frequentar a nossa casa, num processo de consolidar, de ajudar a gente. E depois, um irmão em especial, ele era muito ativo na igreja, ele começou a me levar para onde ele ia. Ele ia fazer o trabalho da obra de Deus, então me levava. Ele vai para o monte, vai para a oração, vai para isso, vai para aquilo. E eu seguindo, normalmente puxando Sônia com as meninas também. E então esse primeiro momento foi esse irmão, um irmão muito abençoado mesmo. E também, num segundo momento, o pastor Geraldo Borges, ele, apesar de ele não ser pastor lá na igreja local nossa, mas como ele é muito acolhedor, ele é muito um coração muito servidor, né? Muito atento às necessidades dos discípulos, assim, ele começou organicamente, assim, bem aconselhar, discipular, cuidar, e essa relação foi progredindo, desenvolvendo, e até hoje, né? Você pega aí pelo menos 30 anos, né, que a gente tem essa relação de discipulado relacional, efetivo com o pastor Geraldo. Ótimo. E esse tempo todo de ministério, às vezes também cansa, né? Canso físico, canso emocional, canso espiritual. E por isso vocês estão aqui num tempo de renovação, né, das forças. Como é que está sendo esse tempo de sabático? Está sendo maravilhoso, até mais do que eu pensei que pudesse ser, né? Porque quando a gente fez um planejamento para vir fazer esse sabático, esse descanso, a primeira vez que a gente pensou sobre isso foi em 2015, 2016, e a gente planejou para 2020, que ia coincidir com eu ia para a reserva, que eu sou bombeiro militar, ia coincidir com a minha ida para a reserva aposentar, e aí a gente viria. Mas aí veio a pandemia, a gente não pôde vir. E aí a gente teve que prolongar até 2025. E quando eu cheguei aqui, no dia 14 de abril desse ano, 3 meses atrás, né? Eu percebi que eu estava à beira de um colapso mesmo, assim. Eu estava muito cansado, muito, porque a gente vem acumulando nos últimos anos, né, uma dupla jornada. A Sônia trabalha, né, na educação,
Secretaria de Educação do Distrito Federal, e eu no Corpo de Bombeiro. Né? Então, eu consecutivamente trabalhei 22 anos, tanto no Ministério Pastoral intensamente e no quartel também, intensamente. Então, nós pegamos aí uma pandemia nesse período, nós tivemos uma construção, né? Vocês estiveram lá e viram, né? E construir no Brasil, não sei como é aqui, mas lá é um dia atrás do outro. E a gente... E tudo isso eu acho que trouxe muito cansaço. Alguém disse que as duas atividades mais estressantes do planeta é a atividade pastoral e a atividade dos mineiros, né? Aqueles caras que entram em túneis, em minas, né? Parece que eles são em primeiro lugar e a atividade pastoral. Alguém disse isso, né? Eu não sei. Mas o certo é que sim, é uma atividade muito prazerosa, é um propósito, é um chamado de Deus, sem dúvida, mas o descanso faz parte, né? Então a gente planejou, e quando eu cheguei aqui, quando você pergunta como está, eu vi que eu precisava, né? E foi uma atitude bem ousada nossa de vir, tomar a decisão de vir, que não é fácil, não é cultural, né, no Brasil, mas quando a gente tomou a decisão e que eu chego aqui, falo, meu Deus, como foi acertada essa decisão, recomendo. Sim, sim, que coisa boa. Tem muito para a gente conversar sobre o sabático, mas não vamos conversar agora. O nome desse podcast é Uma Mesa no Deserto, e a gente gosta de perguntar dos nossos amigos se eles podem compartilhar um momento difícil, um deserto que eles já passaram, e como Jesus encontrou você nesse deserto. Qual foi o seu deserto, Luiz Carlos? Então, eu acho que a gente sempre tem, né? Uma experiência de deserto. Parece, né? Se a gente pode fazer essa analogia, então, entre um crescimento, entre um desenvolvimento, entre uma terra prometida, a gente sempre pode experimentar um deserto, né? E deserto não é um lugar para ficar, muito provavelmente, biblicamente falando, é uma passagem, né? É um momento da vida da gente. E um cristão, ele vai experimentar uma vez ou outra. E nós tivemos vários, eu particularmente tive vários. Eu poderia mencionar aqui um deserto que eu tive no âmbito profissional. Em 2017, eu sou bombeiro militar, e o militarismo ele se divide em dois grupos, os praças e os oficiais. E eu tive uma carreira muito bem sucedida como praça. Eu cheguei até subtenente, que é o último posto, a última graduação, e foi muito bom, foi de Deus demais, uma bênção. Eu sempre glorifico a Deus e digo que o mérito é dele. Mas incrível, quando chegou em 2017, faltava 3 anos para eu ir para a reserva, eu fui promovido a oficial. E isso é um salto extraordinário. Na época, 3% daqueles que entram como soldados, 3%, conseguem ser oficial no Corpo de Bombeiro. E Deus me deu essa graça. Então, eu fui promovido a segundo-tenente e isso foi uma coisa extraordinária. Mas interessante, em 2017, quando foi 2018, o Corpo de Bombeiro, alguém entrou com um processo para anular a minha promoção. Outra coisa que nunca tinha acontecido no Corpo de Bombeiro também. Nunca ninguém foi despromovido. Então, depois de 1 ano de eu promovido, quando eu ia receber a segunda promoção, eu fui escolhido lá, por causa de um erro lá no Corpo de Bombeiro, para ser despromovido, deixar de ser promovido. E nunca isso tinha acontecido. Então, imagine, você é oficial, aí não, agora você vai voltar. Uma coisa absurda, assim, que... E não tinha gente tentando administrativamente e resolver aquilo, não conseguia. E os meus colegas, alguns entraram na justiça, perderam, né? Pelo menos mais 2 colegas meus, que eram 3 de nós, e eles estavam questionando o nosso curso de teologia. A verdade era essa. E alguém até cogitou de ser uma possibilidade de perseguição religiosa e tudo. E
O que saiu no boletim geral para 5 mil militares saber foi o seguinte, que eu e mais aqueles dois, né? Então, o diploma de teologia ou de curso superior, porque para ser oficial tinha que ter o curso superior. Do Luiz Carlos da Silva Cerqueira não é válido. Né? Então, isso ficou estampado no Corpo de Bombeiro e aí o que se ficou na comunidade foi o seguinte, que eu tinha um diploma falso, né? Que eu tinha burlado o sistema. Né? Então, uma pessoa que até ali eu nunca tinha sido preso, nem repreendido no Corpo de Bombeiro, uma conduta sempre muito ilibada e tal. Então, quando chegou nesse estágio, foi muito difícil, muita vergonha, e você não tem como ficar explicando isso, né? Foi muito difícil. Os colegas já tinham perdido na justiça e eu falava assim, eu não vou entrar na justiça. Né? Se Deus... É uma vergonha muito grande, mas se Deus quer que eu passe por isso, eu vou passar. E a minha turma foi promovida a primeiro-tenente, a minha turma foi promovida a capitão, e eu fui ficando para trás, e aí chegou um dia de definitivamente de me despromover. E aí um dia eu estava orando, eu tive uma ideia. Eu liguei para um major, que é o capelão, que inclusive é filho do pastor Edson Gouveia, e aí eu perguntei para ele, vem cá, com que curso superior você entrou no Corpo de Bombeiro? Ele falou assim, o mesmo seu. Eu fiz concurso para capelão, como curso faculdade teológica. E como é que é o seu curso? Aí tá a mesma coisa que a minha, né? Que o curso teológico, ele havia, na verdade, depois ele foi reconhecido pelo MEC e foi feito todo um processo de reconhecimento e tal. E aí eu compartilhei com ele, ele falou, não, então vamos fazer um documento explicar isso. E aí ele fez um documento bem bacana, né? A Sônia também me ajudou e tal, e a gente fez aquele documento e mandou para a administração do Corpo de Bombeiro. Tudo administrativamente, eu não mandei para a justiça, não. E aí um coronel leu e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a administração do Corpo de Bombeiro está dizendo que você não tem direito. Você está dizendo que tem. Vamos perguntar para o MEC? Eu achei muito sábio essa postura dele. Vamos perguntar para o MEC? E ele pegou todo aquele documento e mandou para o MEC. E ficou lá 2 anos lá no MEC. O MEC devolveu aquilo, dizendo, referendando o nosso diploma, diz que é verdadeiro, ele é e tal, ele é. Não tinha o que a gente dizia antes, que eles aceitavam, mas aí o MEC veio, né, recarimbou tudo, falou, isso é legal, esse diploma deles é verdadeiro, enfim. E aí o Corpo de Bombeiro, por causa daquilo, teve que aceitar tudo, né? Confirmou a nossa promoção, me promoveu retroativamente a primeiro-tenente, me promoveu retroativamente a capitão e logo em seguida me promoveu a major. No ano 2022 eu fui promovido a major em agosto, em setembro, outubro eu pedi para ir para a reserva. Então assim, eu resolvi falar essa porque eu acho que foi uma das mais recentes guerras, né? Um deserto que a gente passou, mas Deus me ensinou assim, a confiar muito nele, mesmo em meio de todo mundo contra. Sim. Porque não existia. Eu conversava com os oficiais, bombeiros lá, influentes, e falava, coronel, isso e isso. Ele falou, parece que você está certo, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ninguém tinha solução. Né? Em meio a esse deserto sem solução, sem água, sem pão, né? Deus proveu a água, Deus proveu o maná, tudo. Sim. E a gente chegou do outro lado e glória a Deus. Glória a Deus. E saímos assim com muita vitória, né? Com muita honra, na verdade. Sim. Coisa boa, coisa boa. E cada promoção dessa também aumentava o seu salário? Sim. Essas promoções, elas têm um status dentro da corporação extraordinário. Então, cada vez que você tem uma promoção dessa, os segundo-tenentes, eles são oficiais subalternos, os capitães, oficial intermediário, os majores, a partir de major, oficial superior. Então, eles
tem promoções. Entendi. Então, e eu sei de onde eu vi. Meu pai e minha mãe eram analfabetos, Sim. né? Então, eu ser oficial superior do Corpo de Bombeiros, isso eu sempre digo, isso é glória a Deus, isso é honra ao Senhor nosso Deus. Não, não é sobre mim, é sobre Ele. Então, mais uma vez, aquele tema, né? De onde viemos, para onde estamos indo. Sim. Você sabe de onde veio a sua família, Deus te levou nesse processo, mesmo por deserto, te abençoou e você sabe para onde você vai. Glória a Deus. Inclusive, você perguntou aqui sobre a questão do discipulado, e eu sempre que vou falar de discipulado, eu quero definir discipulado antes, né? Foi perguntado por um autor chamado John Stott, por que a Bíblia mostra Jesus aos 12, mostra ele bebezinho, né? 8 dias nascido, nasce 8 dias nascido, apresentado, depois mostra ele aos 12 lá com os mestres e tal, e depois você vai mostrar ele com 30 anos de idade. E aí perguntou, onde é que Jesus estava, né? Se é uma biografia, e se é que é uma biografia, por que Jesus só vai aparecer 18 anos depois? Sim. Aí o pastor responde lá, eu acho linda demais a resposta dele, Jesus estava crescendo. Porque o último verso de Lucas, capítulo 2, verso 52, diz, e crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, assim, aí onde eu vou citar isso, eu falo, definir o que é discipulado. Então, o que é discipulado? Se você diz que alguém está sendo discipulado, é que alguém está em crescimento. Então, discipulado é crescimento. Aí eu defini que discipulado é um processo de crescimento à semelhança de Cristo ou à semelhança do que aconteceu com Jesus. E aí, mais do que ser discipulado por uma pessoa, discipulado é um processo que tem várias, vamos dizer assim, vários eixos, sabe? Você é discipulado também nessas experiências de deserto que a gente tem. Né? Assim, se você quiser ser discipulado também, né? Porque a boca da gente, né, ela nos atrapalha, né? A murmuração, né? A experiência do povo de Israel no deserto era assim. Então, aqueles que cresceram com aquela experiência de deserto, pessoas que se deixaram discipular naquele ambiente, cresceram, mas quem não quis também. Né? Eu acho que na nossa vida o mesmo acontece. Existe um outro termo mais popular nesses dias, é sobre a formação espiritual. Todos nós somos formados, estamos sendo formados. Falta a gente entender o que está nos formando, como que estamos nos formando. Porque a internet está formando muita gente. Sim. E muita gente pensa que é crente só de assistir os Reels ou os filmes, YouTube, né? Ela está tendo informação, Exatamente. Né? Mas ela está formando a mente das pessoas. Também, é verdade. Está moldando, né? Em algum nível. Nós estamos sendo formados pela palavra de Deus. Às vezes precisamos de ajuda dos irmãos, sempre precisamos. Voltando àquele assunto, né? A gente sempre é discipulado dentro da igreja, com os outros irmãos, com a comunidade. Né? Às vezes um a um, mas às vezes é o pastor, outros irmãos que nos ajudam a crescer. Sermos discipulados por Jesus. Sim. Amém. Obrigada, Luiz Carlos. Prazer ter você aqui e também prazer ter você aqui nos assistindo, ouvindo, aprendendo, que você também seja encorajado, né, nos seus desertos. Você não está só. Se você se permite ser discipulado por Jesus, se você quer seguir Jesus, Ele vai te encontrar no seu deserto. Que Deus abençoe você e até o próximo Uma Mesa no Deserto.